Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais um Estuda Mais Responde, um novo quadro aqui do canal, onde você pode enviar uma questão para a gente e a gente vai gravar ela aqui em uma videoaula. Para que isso aconteça é só você colocar nos comentários a hashtag Química e colocar a sua questão logo em seguida. E aí eu falo a questão aqui e o seu nomezinho. No caso, quem mandou a questão aqui foi o Eric Valadão. O que é grafite e o que são alótropos? Bom, vamos lá. Essas duas questões têm tudo a ver uma com a outra, né? O que é o grafite? O grafite, ele é um alótropo do carbono, tá? Esse C-graf aqui, ele significa que a gente está falando do grafite, tá bom? C-graf é a mesma coisa de você falar grafite. E isso daqui, pessoal, é um alótropo do carbono. Bom, o carbono é representado pelo símbolo C, tá? Ele é um elemento químico. O C é um elemento químico que, na verdade, representa aí todos os átomos de carbono, tá? Ele tem massa 12 e tem número atômico igual a 6. Lembrando que número atômico, Z, é igual ao número de prótons que ele tem. E o número de prótons ele tende a ser igual ao número de elétrons, a não ser que esse átomo esteja fazendo ligações químicas. Então a gente pode dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 6 para o átomo de carbono. E esse átomo de carbono, tá? Ele pode fazer diversas substâncias. E uma dessas substâncias é o grafite. E aí a gente fala que o grafite é um alótropo do carbono. Tá, beleza, mas o que seria a definição, né, do que é um alótropo? O alótropo ele é quando a gente tem um mesmo elemento químico que pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes. Tá? Então, o que é uma substância simples? Olha só, a gente vai chegando em várias definições. Ó. Alótropo é quando uma substância, um elemento, vamos colocar assim, um elemento, pode formar, vamos colocar aqui, ó, pode formar mais de uma substância simples. Mais de uma substância simples. Tem que ser substância simples, professor? Tem. Sempre tem que ser simples, tá? Substância simples. E aí você pode se perguntar, professor, mas o que é uma substância simples? Substância simples é, por exemplo, ó, um exemplo de substância simples seria O2. Eu tenho um elemento químico, tá? Então aqui no O2 a gente tem um elemento e eu tenho dois átomos. Olha só o que acontece. Aqui eu só tenho uma molécula, que é a molécula de oxigênio, tá? Esse O2 aqui. Se eu quiser falar que o oxigênio ele é um alótropo o gás oxigênio ele é um alótropo do oxigênio, eu tenho que ter uma outra substância simples formada apenas pelo oxigênio. Se eu tiver, aí ele é um alótropo. E olha só, eu tenho o O3, que é o chamado ozônio, tá? Então, o ozônio é outro alótropo do oxigênio. Quando a gente fala que o C-graf, que é o grafite, é um alótropo do carbono, significa que tem que ter outra substância simples que o carbono forma, tá? Para que ele seja um alótropo. Qual é a outra substância? O alótropo dele seria o C-diamante, tá? Ou seja, o carbono ele pode, em altas pressões, formar o diamante. Em pressões não tão altas assim, ele forma o grafite. Então, nos dois casos, a gente só está usando carbono. São substâncias simples, tá? Eu tenho substâncias simples de carbono formando diamante e eu tenho substâncias simples de carbono formando o grafite. Os dois, como são formados apenas por átomos de carbono, a gente fala que são alótropos. A mesma coisa aqui, ó.
o O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio, eles são alótropos, porque os dois são formados por uma mesma substância simples. Isso não vale, tá? Esse negócio de alótropo não vale quando você está falando, ó, H2O. Isso aqui é uma substância composta. Por quê? Porque é formada por dois elementos químicos diferentes, oxigênio e hidrogênio. Para ser substância simples, tem que ser formado por apenas um elemento químico. E para ser alótropo, tem que ter mais do que uma substância simples formada por esse mesmo elemento químico. Outro exemplo que a gente pode colocar aqui, ó, mais um exemplo. Vou colocar o terceiro exemplo aqui, vai ser, se eu tiver o enxofre S2, eu tenho ele S4, S6, eu tenho ele S8, tenho vários alótropos para o enxofre, ó, são todos substâncias simples. A única coisa que varia é a quantidade de enxofres que eu tenho dentro de átomos de enxofres que eu tenho dentro de cada molécula. Então só está variando esse númerozinho aqui de baixo. Então esse númerozinho de baixo a gente chama ele de atomicidade. Apenas a atomicidade varia, tá? Então ó, temos aqui uma atomicidade. Bom, basicamente é isso daí. Então a gente definiu o que são. O que é o C-graf? É o grafite, tá? Que é um alótropo do carbono. E o que são alótropos a gente definiu como sendo aí quando a gente tem o mesmo elemento químico que pode originar duas ou mais substâncias, né? Que sejam substâncias simples diferentes. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso. Vou marcar aqui o nosso corretinho. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.